Nós, da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, acreditamos numa infância saudável para uma sociedade melhor. Há 10 anos investimos em assistência médica, pesquisa científica, ensino e capacitação de profissionais de saúde, formamos centenas de voluntários e promovemos a disseminação de informações nos nossos canais digitais. Assim, buscamos influenciar a sociedade a cuidar da saúde de todas as crianças. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer recebê-los aqui nessa noite, em nome da Fundação José Luiz Egídio Setúbal e do Instituto Pense, para discutir sobre filantropia em ciência. Antes de mais nada, eu queria agradecer o apoio que a gente teve da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR, da Associação Paulista de Fundações, do Fórum de Doenças Crônicas de Doenças Não Transmissíveis, do Grupo de Institutos de Fundações e Empresas, do GIF, e da Associação Nacional de Hospitais Privados, a ANAP. Para dar início a esse tema tão instigante, que é falar sobre ciência na filantropia, a gente tem uma convidada muito especial, que é a Melissa Berman. Melissa Berman ela é CEO da Rockefeller Philanthropy Advisors, que é a organização de assessoria que faz a organização de assessoria em filantropia nos Estados Unidos. Ela é uma pessoa muito importante nas fundações ligadas à família Rockefeller e vai falar sobre o histórico das doações e da filantropia em ciências e em pesquisas nos Estados Unidos. Então, vamos ouvir esse pequeno vídeo e daí depois eu vou fazer a apresentação dos nossos palestrantes. Great pleasure to have you here on behalf of Fundação José Luiz Egídio Setúbal, Instituto Pense, Hospital Sabará. I would like to thank you for accepting this invitation to be here today, so we can talk a little bit more about philanthropy in science. Thank you. It's an honor to have the opportunity to be part of the important programs that you produce for philanthropists and companies in Brazil. Thank you for including me. Thank you. Well, so I think the first questions too, so we can talk a little bit more about how science research is funded in the US. We know that it's a combination between government resources and philanthropist resource. And we know that the philanthropists play a big role during the pandemics, during the crisis, to help to support the sector and also the research for all the vaccines and everything. So you could discuss a little bit about how this type of philanthropy is done in US. Yes, that's a very important question. The US has, in addition to government support for philanthropy, a very long tradition that goes back to John D. Rockefeller I and Johns Hopkins of private wealth holders supporting important pieces of the scientific research process. And there are some philanthropists who focus on basic research. Probably the majority remain interested in what is now called translational, which has to do with how the learnings from basic research get translated into treatment and cure. And during the COVID crisis, there was also a great deal of private philanthropy that went not only toward vaccine development, but toward increasing access to healthcare services for people who were underserved, including ventilators,
treatment options. It's a very complex and challenging phenomenon, unfortunately. Yes, we saw that also a huge amount of resources coming from the philanthropic sector here in Brazil to support all the infrastructure of health service, but also a little bit of research. Here in Brazil, we are under the impression that philanthropists that dedicate resources to science or research are taking risks. So if you could discuss a little bit about this approach or this impression that it's supporting these issues are more riskier than others. Yes, it's very important to understand the role that philanthropy can play as the risk capital for the social sector. Governments and public organizations are often somewhat constrained in their ability to take risk, but private philanthropy can do more of that. On the other hand, no private philanthropist wants to throw money away or to take a foolish risk. So, as is true in life in general, people define risk very differently. For many philanthropists, taking a risk might mean putting money into fellowships for scientists who are early in their career. Some of them will go on to do great things, others perhaps not so much. Other philanthropists are willing to take risk by giving unrestricted funds to well-known institutions, let us say the Salk Institute or the Mayo Clinic or other well-known organizations in the US, thinking that these organizations are well-positioned to use these funds without anybody telling them how to use them. Other philanthropists want to be much more directed and perhaps even more involved. So one of the philanthropists we work with has selected a handful of projects at US universities around the country that are trying to come up not with COVID vaccines, but with early treatment options to prevent COVID from becoming an overwhelming problem. So he is taking risk by making a set of choices in advance about where to invest resources. Yes, and on the first questions you mentioned about early on, the many years ago, how the philanthropists, they already were investing in scientific research. And nowadays we see all these very wealthy people in US, like Gates Foundation, supporting many projects. Could you describe it? Do you see huge differences on their approach? Do you see any sort of evolution that has been in a way of doing it? Anything that you can point out about the differences, or even if they are very similar to each other? So I would say that in the last 25 years, led by the Gates Foundation, a lot of philanthropic resources for medical and health-related research has focused on a particular disease and coming up with a cure or a treatment that allows people to lead a healthy life. So the Gates Foundation has poured enormous resources into ending polio as we know it, into a malaria vaccine, and into other neglected diseases. And many other philanthropists have followed this model of applied research. Recently, though, led by organizations like the Simons Foundation, a network of philanthropists has developed that is trying to remind more givers that without basic research, applied research has no information to work with. So the Science Philanthropy Alliance, for example, is trying to get more donors
to recognize that basic research is the risk capital in philanthropy, and gives us a foundation for the kinds of cures and treatments that many philanthropists prefer to fund more directly. So that's one area. I think a second area of important change in the US over the last 10 or so years is looking at what we call the social determinants of health. And that is very much a public health approach rather than a medicine approach. That is the approach that says that it doesn't matter whether medicines exist if poor people or disadvantaged populations have no reasonable access to treatment. And the Gates Foundation itself has realized the merits of that argument. Over the last 10 years, they are putting a lot more money, not just into coming up with a vaccine, let us say, for AIDS, but in coming up with ways to ensure that a vaccine can be delivered. Right now, if a vaccine for AIDS were discovered, it would take a decade at least for it to be delivered into poor communities around the world, whether poor communities in Brazil, in Africa, or in Asia, not to mention disadvantaged communities in North America and Europe. So the social determinants of health include things like education, access to treatment, ability to earn and save money. Education, oddly, has been shown to really help parents understand what they need to do to help their families. And in some ways, that can be more important to creating health in the broadest sense of the word than actual treatment for malaria or vaccines. And so the combination of those two, which the first of which has to do with having a good health system as well as good medications, and the second of which really has to do with rights and equity, is really changing how many people think about using philanthropy to help people have healthy lives. You made such an interesting point, because when you talk about inequality and how you give people the rights and access to have, as you know, in Brazil, we have a universal health system, which in theory it's for all the Brazilians, but we live in such an unequal country. So considering your last answer, how do you see because in Brazil we see not so many philanthropists tackling the issue of health and even like research. So just like the last few years, we saw some of them getting into it. In our foundation, they too fund research. Right. So how do you see any sort of ideas or comments that you would have considering our reality? So I continue to believe that basic research is extremely important to making the world a better place. My father was a basic research scientist, and so I grew up with that value. I think, though, that for many people thinking about equity and rights, as you've indicated, you can think about research in a broader context. For example, we see increasing attention to research into food systems and sustainable agriculture as part of the entire equation of basic health research. When you think about it, if somebody is not well nourished, the medication may not be effective. So research into food and food systems and access to food is part of basic health research. I think that what's important is for philanthropists to understand the whole system that is affecting the health of people across society and in different places in society,
and come up with their vision of how their funding can really make a difference. I do believe that the enthusiasm and perspectives that philanthropists bring to their work as voluntary funders is truly, truly important. That passion translates into willingness to take risk. And that risk taking can be clear in basic research, applied research, as well as in service delivery. We need new ideas and experimentation across the whole spectrum. And how you see the trends in this area? Are you foreseeing the world after the pandemic, and how do you see that philanthropists will act to support the recovery and also the development? I think that the terrible, terrible events of the last year and a half have really shown us a number of things. First is that we need to have robust, sustainable, and resilient systems to help people through crises. Second, it's very clear that the issue of rights and equity and the absence of rights and equity in many circumstances prevents all of those systems from working well. And we have to tackle the underlying systems that create inequity as part of ensuring health and well-being for everyone. And I think third, we've learned in many circumstances that where problems are intense, philanthropists can be really helpful by taking risk, not just with basic research, but with entrusting social service and research organizations to allocate the use of funds in a complex crisis based on their knowledge of the situation. So for philanthropy to be somewhat less restrictive and proscriptive and somewhat more trusting in putting resources into the hands of organizations that are working directly with the people affected or have knowledge and insights about the issues themselves helps philanthropy really speed up the solutions that it can enable. That's great to hear, actually. And so I think we are getting to the final minutes of our conversation, and I would like to leave the mic open. So if you would like to give us some advice to Brazilian philanthropists, how they can, we talk a lot about taking risks, right? And this make them very, very unsettled about it. So, you know, philanthropy and social investment in Brazil is very sophisticated. We've been working for a few years with a network of Brazilian philanthropists who are trying to develop social finance mechanisms to use investing as well as philanthropy to really help accelerate change for people in Brazil. So there is an enormous amount of knowledge and commitment in Brazil that we can all learn from. I think that the current crisis really gives us a sense that there is an intensity and urgency, and a sense also that this is a great time to collaborate with others and learn from them, as well as take independent action. And I think the final thing that I would reiterate is, as many people in Brazil know, looking at the whole system as well as its component parts is truly important. It's absolutely appropriate to focus only on one part of a system, but understanding the whole system really helps you build networks and relationships to tackle problems at scale. And so I thank you very much for the opportunity to be part of this conversation. Well, Melissa, we would like to thank you for sharing your knowledge, give us some overview of what's going on in the US. It's been great conversation. Thank you very much.
Thank you. It's been a pleasure, and I hope that things in Brazil with respect to the COVID infection improve quickly. Thank you. Muito interessante a palestra da Melissa, queria agradecer a ela. E agora vamos iniciar nosso bate-papo aqui. Temos 3 palestrantes com 3 experiências bem diversas, de 3 hospitais privados aqui do Brasil, e isso é uma sequência da filantropia em ciência. Nós, o ano passado, fizemos uma conversa com o professor Carlos Pacheco, da FAPESP, com a doutora e professora Cristiane Toscano, do CNPq e da OMS, e com a Natália Pasternak, onde a gente discutiu mais os aspectos do financiamento público. Então, hoje, nós vamos discutir as dificuldades de centros de pesquisa em saúde da área privada. Então, para falar disso, nós vamos ter o privilégio de ouvir a doutora Carolina Prando, do Hospital Pequeno Príncipe. O Hospital Pequeno Príncipe é um hospital pediátrico de mais 102 anos, né? Ele é de 1919, é de Curitiba, para quem não conhece. Ela é uma médica especialista em alergia e imunologia, tem mestrado e doutorado pela Unicamp, pós-doutorado em genética e sistema imune pela Universidade de Paris, Descartes e Rockefeller, e coordena o grupo clínico de pesquisa em erros inatos e imunidade do Hospital Pequeno Príncipe, Instituto de Pesquisa Pelé, Pequeno Príncipe. É professora do curso de pós-graduação em biotecnologia aplicada em saúde da criança e de adolescentes das faculdades do Pequeno Príncipe. E é diretora de medicina translacional do Instituto de Pesquisa Pequeno Príncipe, Pesquisa Pelé, Pequeno Príncipe. Também a Isis Friedman, que tem ampla trajetória, mais de 10 anos na Espanha e 5 anos em Israel, e desde 2015 conduz a área de relações institucionais da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, sendo responsável pela captação de recursos para todos os projetos da instituição. Lembrando que o Hospital Albert Einstein, ou da Sociedade Israelita Brasileira, é inaugurado, acho que nos anos 50, 55, se eu não me engano. A Luciana Spring, diretora jurídica de Compliance e Sustentabilidade do Hospital AC Camargo Cancer Center, graduada em Direito, com especialização em Gestão, responsável pela sustentabilidade e Programa de Formação de Líderes, ambas da Fundação Dom Cabral. Iniciou sua trajetória na área de saúde em 2005, com passagens em empresas de medicina e diagnóstico e hospital. E também ouviremos o Marcos Paulo, ele é professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Fundação FESP, e ele é pesquisador aqui do nosso núcleo de bioética e do núcleo de filantropia da Fundação José Luiz de Setúbal. Ele vai apresentar os números da filantropia em ciência agora da pandemia, né? Lembrando que durante a pandemia houve um grande boom de doações aqui no Brasil, e o que é muito bom, e uma parte dessas doações foi em ciência. Ele vai dar uma visão disso. E eu acho que assim, uma coisa que eu acho que ele não vai falar, uma coisa que eu acho que é muito interessante,
eu estou um pouco relacionado com isso, mas eu acho que é importante, bastante importante falar. O Banco Itaú, que fez uma bela doação ano passado, e fez o Fundo do Todos pela Saúde, em fevereiro desse ano, no final de fevereiro desse ano, ele, com o restante do Todos pela Saúde, ele fez um instituto, que chama Instituto Todos pela Saúde. E esse instituto tem como foco principal apoiar pesquisa e formação de recursos humanos em epidemiologia genômica. Quer dizer, para mim, que sou parte interessada por ser uma das famílias sócias controladoras do banco, me sinto muito orgulhoso de ser sócio de um banco que tem essa preocupação. E como filântropo, fico também muito orgulhoso de ver uma instituição preocupada com ciência, porque tem muito poucas instituições que se preocupam com a ciência no Brasil. E quem é associado desse instituto é a Academia Brasileira de Ciência, a Academia Nacional de Medicina, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a Universidade de São Paulo e também o Hospital Israelita Albert Einstein. Então, parabéns a todas essas instituições que acreditam na ciência. E eu queria, então, convidar o primeiro palestrante, que é o Dr. Marcos, para apresentar os números da doação em ciência. Marcos, por favor. Muito obrigado, doutor. Eu vou compartilhar com vocês nesse momento uma pequena apresentação, só com alguns dados sobre a doação para pesquisa científica durante a pandemia. Acho que eu tenho um disclaimer inicial que acho que é bastante importante para todos nós, que acho que no Brasil nós não temos ainda uma tradição de divulgação de dados e organização de dados públicos de filantropia que seja uma base de dados acessível e facilmente conectável com outras bases. Acho que isso, felizmente, a BCR fez essa iniciativa do Monitor das Doações durante a pandemia, que nos possibilitou hoje saber que nós estamos chegando aos 7 bilhões de arrecadação, né? Está muito próximo disso, como vocês podem ver no número de hoje, atualizado. E acho que a partir desses dados, um pouco que eu vou mostrar, tá? São dados bastante deficitários, bastante limitados, muito centrados nas doações que foram divulgadas pelo monitor da BCR. Fundamentalmente, acho que quando nós nos perguntamos a doação para a ciência, para a pesquisa em ciência no Brasil, é uma resposta que não é fácil de dar com precisão, tá? Especialmente das grandes doações. Normalmente, o que nós notamos é que houve um perfil altamente justificado, dada a situação de pandemia, de muitas doações que nós estamos nomeando aqui de não estruturantes. Se você pega as 150 maiores doações do Brasil, durante a pandemia, você vai ter aqui 75% delas sendo doações voltadas a curto prazo, tá? Doações de insumo, alimento, EPI, muito associada a isso. Normalmente, doação científica está associada ao que nós estamos chamando de doações estruturantes, que não só são doações para pesquisa e para ciência, mas também doações, pensando, por exemplo, construção de hospitais, agrupam esses 12% das doações, se você pega esse número inicial de 150 empresas, tá? O que isso significa na prática? Aqui é um teste relativamente simples, estatístico, que está nos sugerindo, acho que não precisamos interpretá-lo com cuidado, mas é uma sugestão bastante interessante. Nos sugere que, quando você pega as maiores doações do país, elas tendem a ser doações em que estão concentradas em doações não estruturantes. A média dessas doações, como vocês podem ver nessa primeira linha verde, é maior do que quando você olha doações estruturantes, quando você não coloca
os 5 megadoadores do Brasil. Um dos megadoadores o Dr. José Luiz acabou de citar, entre outros eu posso citar aqui Vale, JBS, Ambev, totalizam os grandes doadores no Brasil, né? E esses grandes doadores, daí sim, mudam o perfil de doação. Quando você coloca eles na amostra, é o teste abaixo, você verifica que eles sim mudam o resultado, eles fazem com que a doação média para a perspectiva estruturante, que envolve pesquisa científica, acaba sendo maior do que a doação de curto prazo, voltando, por exemplo, a fornecer alimentos, por exemplo, ou EPIs, mas muito associado a esses megadoadores, tá? E aqui é sempre muito importante ressaltar que todas essas doações, normalmente os grandes doadores no Brasil, eles não designam a verba com a rúbrica exata do que ele doou. Então, ele fala, doei 50 milhões, entre os quais eu doei EPI, doei também para a produção de vacina ou para desenvolvimento científico de vacina, entre outros produtos. Então, todos os nossos dados aqui, eles são não excludentes, como nós dizemos tecnicamente, né? Eles podem englobar os dois tipos de doação. Então, o que nós vemos, só para ter um leve panorama do Brasil? Nós vemos que, essencialmente, os valores médios maiores são doados a curto e médio prazo, exceto quando olha-se grandes doadores. Grandes doadores passam a pensar em super grandes doadores, né? Porque eu só estou olhando grandes doadores. Quando eu olho top 5 doadores, daí sim eles estão olhando para investimentos mais estruturantes, que envolvem também a questão científica, a pesquisa científica dentro desse padrão, tá? Uma coisa interessante, quando você pega os dados e começa a verificar aonde foi destinado os recursos voltados em filantropia durante a pandemia, o que nós notamos? Nós notamos que, de alguma forma, 30% das doações dos doadores realizam algum tipo de ação que tem potencial impacto em pesquisa, potencial impacto em ciência, mas nós não temos novamente tipificado o valor destinado à pesquisa. Não é uma tradição do campo brasileiro, do campo filantrópico brasileiro, tipificar como um todo o que ele está doando. Ele notifica, por exemplo, que doa para diagnóstico e medicamentos, mas ele não tipifica o que já é medicamento encerrado, o que é pesquisa em medicamentos, tá? Isso é uma coisa que até nós podemos criar, talvez, uma tradição de começarmos a utilizar mais a rúbrica do que é destinada à pesquisa científica. Eu sei que em reportes internos as grandes instituições no país fazem isso, mas quando elas fazem a divulgação pública, normalmente é agregada. Por fim, algo que pode ser bem interessante para a nossa conversa aqui, é muito claro como houve um fortalecimento de estratégias de financiamento coletivo, de crowdfunding, de sucesso ao redor de agendas de pesquisa e ciência no país, né? Aqui eu estou citando o CRES, acho que o caso da Fiocruz Unidos contra a Covid é exemplar, né? Um caso de extremo sucesso, ganhou premiação da própria BCR. Você teria aqui também o Instituto Butantan ao redor não só da nova fábrica, mas também de testes, estudos clínicos e da própria doação, que vale citar, da campanha que eles fizeram de pessoas que tinham sido contagiadas por Covid, doarem sangue, no caso específico homens, para a produção de plasma, e também uma campanha que é de dimensão muito menor, mas no caso da USP Vida, para pesquisas ao redor da agenda Covid também, algo de destaque, pensando numa universidade pública no país. Me parece aqui, só como encerrando para começar nosso diálogo, parece que são poucas as iniciativas no país ainda de filantropia orientadas exclusivamente para a ciência, seja da perspectiva de pesquisa ou divulgação. No caso específico da pandemia, as organizações, de alguma forma, houve doações relacionadas à ciência, mas normalmente é sempre num amplo leque, né? Você financia recursos para pesquisa, conjuntamente com outras estratégias, como financiamento de testes e planos de contingência variados. Se eu tivesse que finalizar aqui com uma aposta, eu tenderia a dizer que pode ser um bom momento para se pensar em filantropia no país. Nós estamos numa janela de oportunidade que me parece que teve boas iniciativas que pegaram, que tiveram grande destaque ao redor da pesquisa científica no Brasil durante a pandemia. Seria ótimo que isso, de alguma forma, deixasse de ser só, se consolidasse, não fosse um momento
esporádico na nossa agenda, dado a conjuntura em que vivemos, né? Acho que eu finalizo com essa colocação. Acho que os dados são ainda bastante insuficientes no país, mas acho que a sugestão é um pouco essa. Essencialmente, as doações de Covid no país, as grandes doações, são doações não estruturantes, sendo que parte delas são doações estruturantes. O que acaba acontecendo é que as superdoações acabaram agindo de forma estruturante, envolvendo também doações para a pesquisa científica. Creio que é isso. Muito obrigado. Quero convidar agora a doutora Carolina Prando, professora Carolina Prando, para falar sobre a experiência do Pequeno Príncipe, falar do Instituto Pelé. Boa noite, doutor José Luiz. Obrigada aí pela oportunidade. É uma responsabilidade muito grande representar essa instituição centenária, que é o Pequeno Príncipe, né? E falando um pouquinho da instituição, da organização, nós somos, então, essa organização centenária, que começou lá em 1919, com um grupo de mulheres. E essas mulheres, elas queriam que as crianças pobres de Curitiba e região tivessem um lugar para serem atendidas. Em 56, nós tivemos um grupo de voluntários que fundou, então, a Associação de Proteção à Infância, Dr. Raul Carneiro, com a finalidade de captar recursos. Então, a nossa história de busca, né, de captação de recurso vem desde essa época já, de antes também, para ajudar a ampliar o atendimento que estava sendo oferecido para essas crianças. E é através dessa fundação, então, que chega, né, dessa associação, que chega ao Pequeno Príncipe, a senhora Iti Forte, que ainda hoje participa e preside o conselho da associação. Então, a nossa história ela é uma história marcada por gerações e gerações de mulheres, e homens também, que sempre acreditaram que é imprescindível investirmos nas pessoas, começando já pela criança, principalmente ali na sua primeira infância. O nosso hospital ele já formou mais de 2.000 médicos nos diferentes programas de residência em pediatria e especialidades pediátricas que o hospital tem, e nós somos o maior hospital pediátrico, unicamente pediátrico do Brasil, e nós destinamos 70% da nossa capacidade para atendimentos de pacientes do Sistema Único de Saúde. Hoje nós somos o Complexo Pequeno Príncipe, que conta também desde 2003 com as faculdades Pequeno Príncipe e desde 2006 com o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe. Então temos aí o nosso debutante fazendo 15 anos esse ano. E o caminho percorrido nesses 15 anos de Instituto de Pesquisa não foi fácil, não é fácil, e nós sabemos que não será fácil em médio e curto prazo aí. A organização foi, sim, muito criticada quando decidiu que era o momento de se investir na criação de um instituto de pesquisa. Houve perguntas como, se falta dinheiro para comprar remédio, como é que agora vocês vão querer começar a buscar dinheiro para fazer pesquisa em laboratório, né? E mais do que isso, para que vocês vão fazer pesquisa? Mas a organização se manteve firme e teve a ousadia de investir num instituto de pesquisa porque ela acredita que a inovação e a necessidade da construção de novos conhecimentos, e mais do que isso também na importância da sinergia entre assistência, ensino e pesquisa. Em 1997, a nossa hoje diretora executiva, a senhora Iti Cristina, organizou um grande congresso científico pediátrico, que hoje é o nosso Congresso Criança, que acontece de tempos em tempos. E esse congresso, em 97, contou com a participação de 64 palestrantes vindos do exterior. A Iti sempre conta para a gente que naquela época todos eles vieram de primeira classe, o dólar era 1 para 1, e terminando o congresso sobrou uma conta de R$200 mil para ser paga. O hospital naquela época contava com um único programa de captação de recursos e conseguia arrecadar anualmente em torno de R$174 mil para o hospital. E só o congresso, né, trouxe aí uma conta de R$200 mil. Então, a Iti percebeu essa necessidade de se ampliar a captação de recursos, assumiu a coordenação de marketing e programou, então, uma reapresentação do hospital. Por que uma reapresentação do hospital? Porque nem o público interno, né, composto pelos nossos colaboradores,
nem os funcionários e nem a comunidade tinham noção da complexidade que envolvia os serviços prestados pelo hospital. E de 174 mil por ano, com um programa de captação de recurso em 97, em 2018, agora de 2018 para cá, né, nós conseguimos, então, captar por ano um montante aí próximo de 55 milhões de reais com diferentes estratégias de captação de recurso. Quando a gente fala, opa, né, o hospital conseguiu aumentar muito essa captação de recurso, ao mesmo tempo é importante a gente considerar que todo ano a instituição começa o dia 1º de janeiro, sabendo que ela precisa captar 35 milhões de reais para fechar as contas do hospital e do Instituto de Pesquisa. Então, nós temos hoje programas para promover a doação de pessoa física e pessoa jurídica. Temos também um evento que é o Gala Pequeno Príncipe, que é um evento que conta com apoio muito importante de 2 casais, cujas mulheres trabalham fortemente na filantropia, mobilizam pessoas, empresas, recursos em prol da causa da saúde infanto-juvenil junto ao Hospital Pequeno Príncipe. 90% das nossas captações são voltadas para projetos, e nós trabalhamos com uma prestação de contas extremamente clara e transparente, com relatórios anuais, encontros com doadores, que antes da pandemia eram presenciais, mas desde então foram adaptados aí para o formato virtual. De acordo com o censo do GIF, que já foi mencionado aqui também por vocês antes de eu começar a falar, a saúde ocupa o penúltimo lugar entre 11 áreas temáticas a receber investimento social privado no Brasil. Isso corresponde aos censos de 2016 e 2018. O de 2020 ainda não foi publicado e provavelmente isso mude agora com a questão da Covid, né? Mas vamos supor que a Covid não tivesse existido, né? Gente, sem saúde, a humanidade não sobrevive. A Covid veio aí para mostrar para a gente que sem ciência a gente não tem diagnóstico, a gente não tem tratamento, a gente não tem vacina. Então, como é que pode-se não investir em saúde? Como é que saúde fica em penúltimo lugar no ranking dessas áreas temáticas nas quais as empresas estão se mobilizando para investir recurso financeiro? Adulto não é criança em miniatura, né? E as nossas crianças são o nosso futuro. A gente não pode tratar a criança como um adulto em miniatura, falei o contrário aqui, né? A criança não é um adulto em miniatura. E as crianças são o nosso futuro. Então, eu gostaria de salientar aqui a importância não apenas do investimento em pesquisa, mas principalmente do investimento em pesquisa na área da pediatria. E para finalizar aqui, eu vou deixar uma reflexão, talvez uma provocação, que o investimento financeiro apenas não é suficiente. Para que a gente tenha isso mantido de forma contínua, é preciso mudar a cultura, para que a ciência na nossa população seja valorizada. E essa mudança de cultura, ela precisa vir desde cedo. Meninos e meninas precisam ganhar microscópios, precisam ganhar kits de pesquisa, precisam brincar de fazer ciência, precisam ser estimuladas a conhecer a importância da ciência. Mais do que isso, eu diria que elas precisam, talvez, independente de instrumentos, não perder a naturalidade com que a curiosidade e a busca por novidades permeiam suas brincadeiras e promovem diariamente novas descobertas. O que, então, nós, hoje, podemos fazer para não matar esses pequenos cientistas que habitam as nossas crianças? Então, essa acho que é uma reflexão que a gente precisa ter, porque essas crianças de hoje serão os investidores do futuro, né? E elas precisam saber o que é fazer ciência, mesmo que elas não sejam os cientistas, mas reconhecer a importância e a gente pensar também a longo prazo como é que a gente vai, então, sustentar essa motivação, essa promoção aí do investimento e da filantropia em ciência. Obrigado, Carolina. Parabéns aí pelo trabalho. Sei que a Eti está nos vendo. Sim. Então, parabéns, Eti. Não sabia dessa história. Muito bonita. E vamos ouvir agora a Iris Friedman, que vai contar aí as aventuras do Einstein.
Boa noite, doutor José Luiz, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, é um prazer participar. Eu queria contar um pouco, todos conhecem o Einstein hoje, né, como um ecossistema, como um gigante da América Latina, no mundo. Aliás, ele foi escolhido recentemente pela Newsweek dos Estados Unidos, um dos principais hospitais no mundo, dos melhores hospitais no mundo, dos 100 melhores hospitais no mundo, melhor dito. Isso é um grande orgulho para nós. Mas o hospital, como ele nasceu? Ele nasceu do desejo, do sonho de um grupo de visionários da comunidade judaica aqui em São Paulo, que queriam retribuir o acolhimento dado pela sociedade brasileira à comunidade judaica no pós-guerra aqui no Brasil. E a forma como eles encontraram de retribuir foi oferecer a melhor qualidade e excelência na área da saúde e da geração de conhecimento e da justiça social. Então, esse bando de loucos nos anos 50, que eles foram considerados loucos por muitos naquele período, resolveram criar o Hospital Israelita Albert Einstein. E o hospital, ele já nasce com um DNA filantrópico. Nós somos uma instituição filantrópica e nosso DNA é 100% filantrópico, porque ele foi criado com a ajuda dos doadores. Essas pessoas se juntaram e decidiram doar com o propósito de realmente colaborar com o progresso da ciência e da saúde no país. E a intenção deles era tão genuína que eles queriam alcançar realmente o sentido de uma expressão judaica que se chama Tikkun Olam, que é transformar o mundo. E até hoje, Tikkun Olam é um dos principais valores judaicos no qual o Einstein se apoia e está centrado. Nós queremos e nós levamos uma gota de Einstein para cada cidadão, pelo país, fora do país, na América Latina, e queremos, nosso desejo é levar uma gota de Einstein para o mundo. Nós sonhamos grande. Então, esse impulso dos doadores, ele seguiu com a gente, ele faz parte do nosso passado, do nosso presente, e estamos construindo as vias para que ele nos acompanhe no futuro também. Estamos trabalhando com as novas gerações para que elas também entendam e se aproximem da nossa missão. É muito importante dizer que os doadores do Einstein são parte da família. A maioria é da comunidade judaica, mas temos também muitos outros que não são. Temos pessoas físicas, temos pessoas jurídicas, temos instituições nacionais, internacionais, que acreditam no Einstein, que acreditam e têm propósitos muito parecidos com os nossos e gostariam de criar um mundo melhor. Então, todas as doações que a gente recebe, e eu sei que este evento de hoje é específico para a pesquisa, as doações, elas vão para áreas muito distintas no Einstein, desde pesquisa, desde ensino, responsabilidade social, que cada vez mais cresce, e inovação. Eu poderia agora falar de todas essas áreas, cada uma delas é gigante, e eu acho que eu falaria a noite inteira e só tenho 5 minutos, agora devo ter menos. Então, eu queria me centrar mais na pesquisa. Eu acho que a pandemia, a gente dando um salto no tempo, né? A gente passa e chega em 2020, no ano passado, a pandemia mobilizou de uma forma extraordinária uma rede de solidariedade que doou tanto para a compra de equipamentos, de insumos, para a criação de novos leitos de UTI nos hospitais públicos, administrados pelo Einstein e não administrados também por todo o Brasil, não só em São Paulo, mas também ela arrecadou muitas doações, um valor quase aproximado de 7 milhões de reais, para linhas novas de pesquisa que o Einstein estava conduzindo e liderando pelo Brasil, junto com outras instituições, e possibilitou que estas pesquisas se desenvolvessem
e trazendo novos tratamentos, são pesquisas focadas para novos tratamentos, novos medicamentos, vacinas, e isso não tem preço, porque esses doadores, de uma maneira ou de outra, são pessoas que podiam não ter doado, não ter contribuído, e entenderam que o papel da ciência é primordial se nós queremos ter um país desenvolvido, onde a ciência realmente é protagonista. E eles entenderam que a ciência salva vidas. Então, eu acredito que isso vai seguir. Não tem uma volta atrás, não tem como a gente ignorar este caminho. Então, a gente fica muito triste, porque isso veio através de uma pandemia, onde perdemos tantas vidas e estamos ainda perdendo, e por outro lado, como o Marcos disse, isso traz uma janela de oportunidades para um futuro, para um país tão necessitado de incentivo à ciência, aos pesquisadores, e eu acho que nós estamos agora no caminho certo. Queria também dizer que a história do Einstein sempre foi guiada pelos valores judaicos da mitzvah, que são as boas ações, a tzedakah, que é a justiça social, a refuah, que é a saúde, e Hinur, educação. E realmente esses valores nos acompanham, seguirão nos acompanhando, graças a tudo que o Einstein se transformou. Hoje ele é um ecossistema, ele aposta por uma melhoria contínua em todas as áreas que ele atua, e ele quer se tornar quer trazer essa justiça social, esse impacto de melhoria através de doações, não só através de doações, mas com o apoio das doações, para um número cada vez maior de pessoas, de cidadãos. É isso. Parabéns, Iris. E todos nós, paulistanos e brasileiros, agradecemos não só ao Einstein, mas à comunidade israelita, e reconhecemos a generosidade de vocês, reconhecida por pessoas generosas aqui em São Paulo, e imagino que no resto do Brasil também. Obrigada. E para terminar aqui essa primeira apresentação, queria ouvir a doutora Luciana Spring, do AC Camargo. Boa noite, doutor José, boa noite a todos. Um prazer estar aqui dividindo com a Carolina e com o Iris aí esse evento. Falando do AC Camargo, né, ele é um hospital aqui de São Paulo, né, dedicado integralmente ao tratamento oncológico, e ele nasce também da mobilização da sociedade civil. Ele nasce em 1953, né, mas antes disso teve uma iniciativa também de fundraising, né, 10 anos praticamente de mobilização e atração de pessoas do relacionamento do casal Antônio Prudente, que era um cirurgião, e da esposa dele, Dona Carmen. Então, foi também, acho que uma história praticamente de grandes hospitais, é uma história de mobilização, né? No nosso caso, não era uma mobilização nem religiosa, nem de grupos, né? Mas sim da própria sociedade civil, e o AC Camargo como uma fundação. Então, a responsabilidade que se tem de devolver para a sociedade o tratamento oncológico, né, mas de devolver aquilo que se obtém para a sociedade, né? Como fundação, essa é a obrigação, é o objetivo do hospital. E aí, falando um pouco do modelo, né, é um Cancer Center, o próprio nome diz, né, AC Camargo Cancer Center. Ele tem o negócio voltado para 3 tripés importantes, né, que é
assistência, então assistência oncológica, né, desde o diagnóstico precoce, tratamento, reabilitação ou eventualmente o final de vida, que integra, né, com a área de ensino, que é um outro pilar, né, o ensino teve a primeira residência oncológica em 1954 no Brasil, já formou aí quase 1.500 residentes que saem aqui do hospital e levam todo o conhecimento e disseminação da oncologia para todo o Brasil, né? Temos residentes que se tornaram médicos de referência em todos os estados, e também o tripé da pesquisa, né? E aí sim a pesquisa como sendo três pilares, né, de pesquisa básica, translacional e pesquisa clínica em oncologia, e todos esses três pilares atuando de forma integrada, multidisciplinar, retroalimentando todo esse ecossistema, né. Então, pesquisa, falando especificamente aqui de pesquisa, né, é um pilar importante para a instituição. Em 1983, foi escolhida para ser a sede no Brasil do Instituto Ludwig, então recebe alguns aportes interessantes e forma muitos profissionais, muitos cientistas e pesquisadores, né? Então, tem, desde então, essa cultura de pesquisa na instituição, né, e ensino, pesquisa e assistência que formam, então, o Cancer Center. Quando a gente fala de doação, a gente fala também aqui de uma doença específica, né, que é o câncer. Como a gente consegue ativar, né, as pessoas para fazer a doação, né? Não temos um grupo específico que doa, não temos uma comunidade para fazer essas doações rotineiras, mas o que a gente tem são pessoas que doam com o coração, porque tem um apelo, né, à causa, que tem uma crença, né, de que a pesquisa de fato oncológica ela vai trazer melhores tratamentos, melhor qualidade de vida, ou até a sobrevida do paciente. Então, a doação, ela é muito do coração, né, como sempre, né, doadores sempre doam muito com o coração, então, a grande parte das nossas doações de estratégia de captação de recursos aqui vem de pessoas físicas, que já passaram pelo hospital, que conhecem o hospital, então tem uma grande parte da estratégia que é fazer a captura das pessoas físicas para isso, mas a gente também começa a perceber que os fomentos públicos reduzem, né, a cada ano, e como que a gente traz um equilíbrio de fato na busca pelas fontes de financiamento, né? A gente não pode depender, falando especificamente de pesquisa, a gente não pode depender somente de fomentos públicos, né? Também não podemos depender especificamente das doações de pessoas físicas, que elas são em volume muito grande, mas em ticket às vezes menor, não são também tão periódicas assim. Como que a gente mantém a sustentabilidade desses fundos sem correr o risco da pesquisa diminuir, reduzir ou até minguar pela falta de recursos, né? No nosso caso específico, eu trago aqui uma experiência que nós tivemos, né? Em 2019, quando a gente fez a estratégia, revisamos a estratégia de captação de recursos do AC Camargo, a gente resolveu, o conselho apostou na ideia de fazer um fundo exclusivo para fomento de ensino e pesquisa. É um fundo nos moldes dos fundos que a gente tem visto de fundos patrimoniais, ele não é exatamente um fundo patrimonial que está previsto na lei, a gente chamou carinhosamente de fundo exclusivo, mas visando justamente a sustentabilidade, a perenidade das atividades de ensino e pesquisa, que não dependessem necessariamente de fomentos públicos ou de doações ou de aporte da própria instituição, né? O próprio AC Camargo
tem aportado valores consideráveis para as áreas de ensino e pesquisa, mas pensando num futuro, né, e de como que a gente pode manter isso independente de valores da própria instituição ou de doações, esse fundo exclusivo, ele visa justamente ter recursos suficientes para que essas áreas possam tocar as suas atividades, independente, por exemplo, das receitas da nossa operação. Então, ela tem criado corpo aí desde 2019, tem aportes que são feitos, né? Posso contar um pouquinho mais depois aí para frente como que a gente estruturou, mas tem uma grande preocupação mesmo, nós aqui, tanto do AC Camargo, mas olhando também para o país e para o mundo, né? A ciência, de fato, se você não investir na ciência, você não vai ter a cura de doenças, os melhores tratamentos, né? Quer dizer, a gente precisa evoluir na saúde e sem a ciência e sem a pesquisa nos apoiando, a gente não consegue. Então, é a nossa preocupação, a gente vem trabalhando isso de forma estratégica, né? E acredito que seja a mesma preocupação de todas as instituições, né? Como sobreviver e como destinar recursos suficientes para a pesquisa, né, que é o nosso tema aqui, para que seja sustentável e perene. É isso, muito obrigada. Obrigado, Luciana, parabéns também. A sua fala nos deixa curioso para saber muita coisa. Eu queria, a gente tem meia hora ainda de bate-papo, mas convidar as pessoas que estão nos ouvindo para fazerem perguntas, se quiserem. Enquanto isso, a gente vai conversando. Na conversa que a Melissa fez inicialmente, ela fala sempre do investimento de risco, que é a ciência, e aí eu estou usando o chapéu de filântropo, né? Eu tenho, ontem mesmo, num evento aí do Catalyst, que é um evento para filântropos e do movimento das ODS, a gente falou de investimento de risco nisso. E eu queria ouvir um pouco de vocês. Vocês já mencionaram um pouco a estratégia de captação de cada hospital é evidente, né? Quer dizer, me parece, o AC Camargo me parece que usa a doença, né, o câncer, como a motivação, né? Todo captador fala que a captação começa no coração e vai para a cabeça, né? O Pequeno Príncipe usa a criança e o Einstein usa a comunidade, talvez como o motivo maior, embora não se atenha só à comunidade, e ele tem toda a expertise dele, tem todas as qualidades que ele tem para conseguir captar recursos. São 3 hospitais de excelência em suas áreas, né? São hospitais que têm áreas de atuação abrangentes, mas vamos se ater à pesquisa, tá? Qual o mote que vocês usam para convencer alguém a doar para a pesquisa? Eu vou pedir para a Isis começar, para a Isis começar, depois a Luciana, depois a Carol. Bom, na verdade,
eu acho que a gente não usa um mote, eu acho que isso acaba acontecendo de uma forma muito natural, doutor José Luiz. Os doadores, quando eles querem participar do Einstein, quando eles querem fazer a sua doação, muitas vezes eles perguntam, onde eu posso ajudar? E se nós direcionamos para a pesquisa no momento certo, e se esse doador, nós conhecemos o histórico dele e sabemos que seja porque ele passou por algum tratamento ou algum familiar e ele sabe como a medicina, como a inovação, a tecnologia trouxe benefícios neste tratamento, ele mesmo quer retribuir. Então, nasce do doador o desejo, ele expressa esse desejo de querer fazer parte da pesquisa Einstein. Então, é menos o marketing do Einstein falando venha contribuir para a pesquisa e mais desejo de doadores dizendo como eu posso contribuir para que vocês tenham uma pesquisa ainda mais efetiva. É nesse sentido. Vocês são procurados espontaneamente por pessoas para fazerem doação para a pesquisa? Somos, e cada vez mais. E isso nos enche de orgulho, na verdade, porque eu acho que realmente a sociedade brasileira compreende cada vez mais o papel, né, da ciência, da pesquisa, e ela, com as doações, eles fortalecem muito essa rede de apoio aos pesquisadores. E a gente aproxima muito o pesquisador e o doador. Então, facilita o diálogo entre eles. O pesquisador, ele tem muito acesso à conversa com a pesquisa que ele apoia, ele tem notificações do andamento da pesquisa, e isso traz uma segurança para ele também, porque, como a Melissa falou antes, é um risco, é um investimento de risco e de longo prazo, que pode dar certo, mas pode não dar. Então, ele compreende isso quando ele faz a doação, mas ele aposta pela melhoria contínua. Por isso que ele vem com Einstein, ele entende isso. Certo. Luciana. Deixa eu abrir o microfone aqui. Nós temos, doutor José Luiz, assim, o que nos motiva e o que motiva, né, os nossos doadores é a doença, né, o câncer crescendo e sendo uma das principais doenças que, né, que vai ter a morte de pessoas daqui a 10 anos, né. Então, é uma doença que traz por si só um apelo muito grande, né? Mas a gente tem as dificuldades disso também, que é a complexidade do tema, né? E como a Iris falou, e a Melissa também, tem projetos de pesquisa que duram anos, né? E que pode dar alguma coisa, pode virar alguma coisa, pode não virar, pode ser usada na assistência ou não, que eu acredito que seja esse a questão do risco, né? Mas veja, para nós, as pessoas, o que a gente percebe, né, e a gente precisa ir atrás de doadores, né, não são poucos que vêm para o AC Camargo falar, eu quero fazer a sua pesquisa, né, a gente busca, sim, os doadores, e que a gente percebe pessoas físicas, né, que têm um maior volume de doação, mas o valor menor, elas, como a Melissa comentou, elas são daquelas que, bom, eu acredito na organização, eu vou doar e a organização vai fazer o melhor possível com esse dinheiro. O que a gente tem recebido muito, e para nós é, assim, muito orgulho de receber, inventários, né, são destinar, assim, valores bem significativos de inventários. Isso a gente tem recebido anualmente e também em vida, né? A gente tem recebido agora doações em vida das pessoas que acreditam na pesquisa, então isso é um bom sinal, acreditam que o AC Camargo pode fazer diferença com a sua pesquisa no câncer, e doadores, pessoas jurídicas também, que aí querem entender com maior profundidade onde o dinheiro vai ser colocado, qual é o projeto, o que ele vai resultar no futuro. Então, a gente tem esses
essas categorias de doadores, vamos dizer assim. Mas para nós a grande complexidade é, de fato, traduzir a parte científica, técnica da pesquisa, numa linguagem mais simples, que o doador consiga entender e diga o seguinte: eu vou entrar nessa porque eu também acredito, entendi o projeto, eu sei no que ele vai virar, e acredito nisso. Então, acho que pegando um pouquinho, né, um pouquinho do que a Iris falou também, acho que a grande dificuldade para nós é essa questão mais técnica, e como que a gente traduz isso no resultado. Mas respondendo a sua pergunta, é pelo apelo da doença, pelo apelo do coração e da diferença que isso pode fazer na sociedade e na comunidade médica, né? Sim. Eu entendo que vocês também têm as doações espontâneas, né? Esses legados, essas são, né? Carol. Então, para nós aqui no Pequeno Príncipe, a questão da doação espontânea, ela até existe em relação ao hospital, mas em relação à pesquisa, a gente ainda precisa chegar até um provável doador, né? E aqui eu queria trazer uns dados para vocês de uma pesquisa que foi feita em 2019 pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do MCTI, que ele coloca qual é a visão que a população brasileira tem em relação à ciência e ao cientista, tá? E eu acho que isso tem muito a ver com a questão de como, a questão da aproximação, né, do Instituto de Pesquisa em relação ao possível doador. De 2010 para 2019, quando foi feito o último censo, houve um decréscimo de 55% para 41% das pessoas vendo o cientista como pessoas inteligentes que fazem coisas úteis à humanidade. Diminuiu de 15% para... cadê? Deixa eu achar aqui, que eu anotei aqui. De 2010 para 2019, aumentou de 3,5% para 8% a visão das pessoas em relação ao cientista como pessoas que se interessam por temas distantes demais da realidade das pessoas. Então, eu acho assim que quando a gente fala de câncer, como o AC Camargo, por exemplo, o câncer é uma coisa que faz mais parte da realidade das pessoas, né? Ela é uma doença que tem um apelo muito grande. No caso de pesquisas em pediatria, isso ainda é um pouco mais dissolvido, né? A gente ainda não tem esse apelo tão grande. Então, existe um esforço muito grande por parte nosso, da organização, que vem aí junto com a criação da diretoria da medicina translacional, que é justamente traduzir aquilo que a gente faz de pesquisa, né, como a Luciana falou, que eles fazem também no AC Camargo, e explicar para o doador o que aquilo vai resultar. Então, a gente procura, muitas vezes, contar casos, né, de sucesso que a gente teve, de crianças que tiveram oportunidade de um diagnóstico que sem a pesquisa elas não teriam, de crianças que foram curadas de uma doença que sem a pesquisa feita ali dentro do Instituto elas não teriam sido curadas. E aí, com isso, a gente consegue mostrar de forma clara que aquela pesquisa que a gente faz na bancada, ela não para por ali, ela não fica só no laboratório, ela é levada para a clínica, ela tem uma aplicação prática que não necessariamente é de curto prazo, né? Mas que você consegue traduzir esse conhecimento e trazer um benefício do ponto de vista assistencial, do ponto de vista de prática clínica. E agora, falando um pouco como pesquisadora, como cientista, eu acho que hoje em dia, com a questão da pandemia, todo mundo veio para as redes, né? Todo mundo veio para a internet. E eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso, porque isso forçou muito os pesquisadores, os cientistas, a mudarem um pouco o jeito deles conversarem. Alguns já tinham essa habilidade, já conseguiam conversar com não pesquisadores de uma forma a se fazer entender, mas a grande maioria não. Então, eu acho que isso é um benefício muito grande que a gente tem e que a gente precisa aproveitar. Cerca de 90% da captação de recursos ali para o Instituto de Pesquisa, ela parte para projetos específicos, né? Então, os projetos são apresentados para os possíveis doadores e aí eles definem o projeto que eles têm interesse em fazer as doações.
Tudo bem. A Eti, que eu falei que estava assistindo a gente, ela faz uma pergunta e eu vou complementar essa pergunta com outra, até para, vamos dizer, satisfazer a minha curiosidade de alguma coisa que a Luciana falou. A renúncia fiscal é uma importante via de captação de recursos para a pesquisa. Daí ela pergunta um pouco sobre Pronas e Pronon nas suas organizações. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a lei dos fundos patrimoniais, como que vocês veem, como que isso pode impactar na pesquisa, especificamente nas organizações de vocês. Então, pode começar, Luciana, você que falou um pouquinho de fundo patrimonial. A gente pesquisou, não foi, o que nós construímos foi nos moldes de um fundo patrimonial, não chegou a ser ainda um fundo patrimonial. Mas eu queria falar um pouquinho do Pronas e do Pronon, né, que o Pronon é especificamente para oncologia, o Pronas para assistência social. Esse tipo de captação, como ele advém de renúncia fiscal, que a gente chama, ele tem um apelo grande, né, porque ao invés de você destinar para o imposto de renda, você acaba destinando, né, para esses projetos. Então, era um ponto até que a gente tem discutido bastante, né, que no Brasil, a gente não tem uma legislação fiscal que beneficie, né, os doadores, né, então, quando tem, sim, esses programas, né, que você pode ter o benefício fiscal, ele funciona bem, né, a gente tem sempre, quando tem os projetos de Pronom e Pronas, a gente consegue fazer as captações adequadas, porque tem esse viés, né, da questão tributária. Mas o Brasil, ele também deixa um pouco essa cultura da doação, porque é pouca essa cultura da doação, porque de fato a gente não tem nenhum benefício fiscal para os doadores, né? Se a gente começasse a pensar um pouco nisso, de uma forma mais séria, né, da gente conseguir levar algum projeto de lei, alguma coisa, talvez a gente conseguisse fomentar muito mais a cultura de doação que a gente não tem tanto aqui no país, como a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, né. Então, de Pronom e Pronas, era isso que eu tinha a dizer, é uma captação boa, porque decorre também de um viés fiscal. Com relação aos fundos patrimoniais, a legislação saiu aí por 3 anos atrás também, e aí nós chegamos a pesquisar, né, que ter uma entidade separada que pode fazer, né, a captação dos recursos de grandes fundos, ele passa a ser perene, né, você tem ali um valor que você deixa específico para aquele propósito, né, então ele tem todo um critério da legislação. Nós começamos com nos moldes né, não é exatamente um fundo patrimonial, a gente chamou de fundo exclusivo, mas ele também é um fundo, né, que toda captação que vem, que é originária ao fundo, ele é perene, quer dizer, você não pode tirar o valor principal, você vai tirar apenas os juros e os rendimentos, então o doador pode ficar, esse é o tipo de fundo, né, de captação que é para doadores institucionais, que a gente chama, que ele quer deixar um legado, é um valor talvez um pouco maior, mas ele pensa na perenidade e pensa na importância daquele fundo para pesquisa, né? Então, ele tem uma característica diferente, porque ele só pode ser usado, ele vai ser usado para aquele projeto, para aqueles propósitos específicos, no nosso caso, ensino e pesquisa. O principal fica sempre, né, no fundo, e o que a instituição pode usar para fazer o seu uso são os rendimentos, né? No nosso caso, a gente previu, né, nos nossos estudos, que o fundo, em determinado tempo, ele vai suprir a necessidade de 80%, vamos dizer assim, dos custos de ensino e pesquisa da instituição. Então, é uma estratégia de longuíssimo prazo, né, de longo prazo.
é de doadores que a gente chama institucionais e também da própria instituição. A própria instituição aporta para esse fundo, até para mostrar para os doadores que ela acredita nesse, né, que acredita no projeto, que também ela tem a sua credibilidade, né, nesse tema, e é justamente para que a pesquisa e o ensino não fiquem sem recursos e tenham em algum momento possam a deixar de existir, né? Não sei se eu respondi completamente, mas em breve a análise é isso. Tá ótimo. Carolina? Bom, então, falando especificamente da questão dos fundos, né, nós temos no Pequeno Príncipe um fundo especial, porque a gente tem um projeto que é o projeto de construção do Pequeno Príncipe Norte, né, que é uma estrutura que conta aí com uma ampliação, o Pequeno Príncipe vai continuar existindo, e o Pequeno Príncipe Norte, onde nós teremos aí o prédio das faculdades, um novo prédio para o Instituto de Pesquisa, um hospital de alta complexidade, um ambulatório de hospital dia, e mais do que isso, um centro também de cultura e desenvolvimento. E para isso existe um fundo especial e também um pequeno fundo patrimonial que é formado por um centro do faturamento do hospital. Com relação a Pronon e Pronas, ele é uma importante fonte para a gente de recurso na pesquisa. Nós temos projetos ali desde a primeira edição do Pronon e Pronas, e uma das coisas que eu acho que é muito importante que a gente apoie é a prorrogação, né, do Pronon e Pronas, porque ela tinha uma previsão de se encerrar, mas existe uma possibilidade agora do prolongamento, né, da prorrogação desses projetos para 2025. Então, acho que isso é muito importante para nós ali no Pequeno Príncipe. Eu não sei como que funciona para vocês no Einstein, no AC Camargo, e mesmo no PENSE, né? Eu sei que vocês também trabalham com esse tipo de projeto, mas para a gente é uma fonte de recurso extremamente importante. Eu acho que é uma forma, né, principalmente aí com relação à falta de incentivos fiscais, é uma oportunidade muito grande, né, que existe de direcionar um recurso através da renúncia fiscal para os projetos de pesquisa, e a gente está aí nessa torcida e nessa luta para que ele seja prorrogado para 2025. Acho que isso é um ponto muito importante que precisa ser levado para discussão e ser bastante falado entre as instituições aí que precisam desse apoio financeiro para dar continuidade para os projetos. Iris. Bom, o Einstein também trabalha com Pronon, com Pronas, e a gente também é uma via de doações bastante importante para a instituição. As empresas nos procuram, nós procuramos as empresas e cada vez elas têm mais interesse, e o que acontece é que nós temos um número limitado de projetos que podem ser submetidos por ano, vocês sabem muito bem disso, e o limite de captação também. Então, as empresas muitas vezes falam, nossa, eu tenho esse valor, eu posso doar, e eu falo, mas eu não tenho esse projeto, ou eu já consegui, já cheguei, já alcancei a meta, e é uma pena. Então, eu queria complementar aqui que essas leis de incentivo estaria muito bem que ela se estendesse à pesquisa. Então, não só a pesquisa na área oncológica, a pesquisa científica. Se tivesse uma renúncia fiscal para a pesquisa científica no Brasil, eu acho que ajudaria a todos. Eu acho que a pesquisa estaria em outro patamar hoje. Então, eu acho que a gente precisaria batalhar para que isso também fizesse parte desse pacote de renúncia fiscal que as empresas possam escolher se elas querem ir para o Pronon, para o Pronas ou para a pesquisa científica, né? Nós trabalhamos com endowment, nós temos um fundo também que ele foi criado especificamente para atender a Faculdade de Medicina do Einstein, que completa 6 anos agora em dezembro, se forma a primeira turma. Esse endowment, como a Luciana falou, é algo para longo prazo, então, junto com o endowment, nós criamos também
o fundo de bolsas, que recebe doações, que elas são doações diretas para os alunos, né, que necessitam desse apoio financeiro, mas em paralelo existe o endowment, que a gente acredita que no futuro ele vai ser a fonte principal de financiamento dessas bolsas. Hoje, para vocês terem uma ideia, 30% dos alunos são bolsistas. Essas bolsas ou vêm da doação direta, ou através do endowment, ou vêm através da própria sociedade Einstein, que contribui e coloca uma parte financeira dos recursos para ajudar esses alunos. Eu era de um grupo que fez o advocacy bem importante para a lei dos fundos patrimoniais, se não me engano, lei 3.800, né, doutora? Acho que é isso. Infelizmente, a lei não foi aprovada como o grupo que fazia esse advocacy com renúncia fiscal, né? A ideia inicial é que houvesse renúncia fiscal para quem doasse para os fundos patrimoniais. Infelizmente, não foi aprovado desse jeito. A nossa fundação, ela tem também um fundo patrimonial que a gente não pretende transformar num fundo patrimonial segundo a lei. Nós não vemos vantagem específica sobre isso. Eu queria... Tem duas perguntas ou dois comentários. A Fátima comentou aqui dos indicadores da pesquisa que a Carol comentou, se ela acha que esses indicadores mudaram depois da pandemia. Então, Carol, rapidamente responde, nosso tempo está acabando. Olha, eu tenho esperança no ser humano ainda, e eu espero que esses indicadores tenham mudado, sim, que as pessoas tenham percebido, né, de forma ainda mais clara a presença da ciência no dia a dia deles, coisa que já era uma realidade, mas que muita gente não se dava conta, que o celular que eles usam todo dia é fruto de ciência e pesquisa, né? Agora é a vida deles ali correndo um risco imediato, então eu espero que, do fundo do coração, esses indicadores mudem. Acho que a minha percepção é que também mudou. Eu queria que o Marcos, ele que é um estudioso de filantropia, comentasse um pouquinho sobre a coisa do imposto, da dificuldade de se doar no Brasil. E acho que a Luciana talvez fosse, como advogada, até e trabalha na área, até melhor, mas eu queria que ele comentasse um pouquinho, depois eu vou falar um pouquinho dessas duas perguntas para terminar e dar a palavra para vocês terminarem também. Acho que, na verdade, acho que eu não sou também grande especialista, mas a minha intuição é que nós temos um problema grave de não ter distinção de doações que são destinadas a interesse público ou não. Você tem um imposto único que complica muito você pautar esse imposto, né? Porque você pode estar tendo uma doação para interesse público ou não, e daí, por causa disso, você tem um engessamento em relação à legislação e ao imposto. Essa é a minha intuição. A minha intuição é que você teria que distinguir e que você teria que, sim, daí fazer caminhos lá os existentes, seja nos Estados Unidos ou em alguns locais específicos da Europa, que incentivam doação em vida, né? Você incentiva a doação em vida e você dá até apoio fiscal, né? Redução de imposto fiscal em transição futura para gerações futuras no país, mas isso é uma intuição de quem não é especialista em direito, né? Na verdade, quem está falando da teoria normativa, acho que é um pouco entre economia e ética. Na verdade, eu gostaria de ouvir a Luciana, que tem muito mais do que eu. O que a gente percebe, pelo menos na legislação aqui do Brasil, é que
Inclusive na doação você tem o ônus, né, do tributo de doação. Então, de fato, é um desincentivo, né? Você acaba fazendo até um desincentivo à doação aqui no país. E quando a gente fala, né, por exemplo, desses projetos de renúncia, claro, quando você faz o projeto de renúncia, você também traz o ônus para o governo que deixa de receber isso. Então, ele também tem que fazer lá as suas, né, suas contas todas de quanto ele pode deixar de receber. Mas, de fato, acho que a grande diferença, né, que eu comentei, né, da cultura de doação é justamente isso, né? A gente deveria pensar um pouco mais e ter uma legislação talvez um pouco mais avançada em relação a alguns benefícios para doadores, né? Porque hoje eles, inclusive, têm o ônus, né, de pagar, de ter a tributação em cima da doação, mas acho que a gente deveria, no país, se a gente quiser, de fato, né, que a doação possa gerar mais conhecimento, mais pesquisa, e que a gente possa fazer isso de uma forma muito mais ampla, né, por uma legislação, eu acho que é um caminho muito interessante que a gente deveria seguir, sim. A doutora Fátima Fernandes, ela comenta, ela pergunta até, mas a Iris já passou por isso, como a gente já está em cima da hora, que se não deveria ampliar as áreas para pesquisa no PRONON e no PRONAS, mas a Iris comentou, e acho que todo mundo concorda, e acho que certamente eu ter outras áreas na área de saúde, né, que pudesse ter renúncia fiscal seria muito interessante. Eu queria abrir para a palavra final de vocês, a Luciana, a Iris e a Carol, na ordem dessa que começaram, e daí o Marcos por último, e eu encerro a apresentação. Eu queria agradecer ao Instituto Pense, a Carol, a Iris, Dr. José Luiz e o Marcos aqui pelo evento, né? Acho que é um tema importantíssimo, né? Como a gente comentou, a pandemia de Covid, ela trouxe luz, trouxe holofote, né? A questão das doações e principalmente o holofote para a ciência, né? O quanto é importante a doação para a ciência, porque sem ciência, sem a pesquisa em ciência, a gente não avança como humanidade, a gente não avança na cura, no tratamento de doenças, então é um momento da gente refletir, né, e da gente trazer de fato a importância da doação para esse tema, né? Então queria agradecer novamente o evento e achei muito importante e muito bom ouvir também da Carol e da Iris a experiência, porque isso faz com que a gente faça um movimento único, né? Um movimento único de trazer essa cultura de doação para o país, pelas instituições privadas também, porque a doação e a pesquisa é feita em todos os âmbitos, né? Não só no público, mas no privado também, com bastante qualidade e também com as necessidades de financiamento, né? Então, muito obrigada e boa noite a todos. Iris. Bom, eu também quero agradecer a todos vocês, ao Instituto Pense, a Carolina, a Luciana, ao Marcos, a organização. Realmente, eu acho que esse tipo de debate ele tem que se repetir no futuro, porque a gente sempre tem que ver como nós vamos estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, e o que a gente vai fazer para chegar lá, né? Que objetivos nós vamos nos colocar? Como a gente vai querer enxergar a pesquisa daqui a 2 anos, daqui a 10 anos no Brasil? Eu acredito e como a Carolina falou, eu acredito no ser humano, que a gente vai estar em outro patamar, em outra etapa, em um estágio bem mais avançado que o Brasil vai alcançar. A pandemia realmente ela nos levou para um outro cenário. De alguma forma, a ciência foi popularizada, né?
e, como a Luciana falou, trouxe o holofote para o meio e para a pesquisa, e isso é muito importante. Então, a gente tem um trabalho muito árduo pela frente, mas a gente vai fazer nossos deveres, né? Cada um. Se agora o coletivo jogou um papel muito importante, né, para a sociedade em relação às doações, eu acho que daqui para frente é o individual, é cada um também fazer o seu papel, as suas obrigações, o seu compromisso como cidadão, como doador, quem puder doar, claro, e acreditar na ciência, colocar ela, a gente vai colocar ela no centro, no radar da filantropia. Todos nós que trabalhamos com isso, não somente para nossas instituições, mas para o nosso país mesmo. Se a gente quer um país desenvolvido, um país de primeira linha, então a gente tem que acreditar na pesquisa. É isso. Obrigada, pessoal. Carol. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar com vocês todos aqui, ouvir a experiência da Luciana, da Iris, os dados que o Marcos trouxe aqui para a gente, o doutor José Luiz, a oportunidade, né, a ideia de organizar aqui esse webinar e falar sobre filantropia em ciência. E, para encerrar, eu queria dizer que um dos grandes problemas que a gente enfrenta aqui na ciência é a fuga de cérebros. E não existiria fuga de cérebros se nós não tivéssemos cientistas extremamente talentosos e brilhantes aqui no Brasil. Eles não seriam contratados lá fora. Então, eu acho que isso mostra a importância muito grande da gente investir na ciência no nosso país, para que essas pessoas possam ter o privilégio que eu, como cientista, tenho, por exemplo, de trabalhar numa instituição que acredita no poder transformador da ciência na vida das pessoas. Então, trabalhar essa questão da filantropia é extremamente importante. A gente precisa desses pesquisadores talentosos e brilhantes de volta aqui no Brasil, e os que estão aqui, que não saiam, né, e aproveitar realmente essa oportunidade que a pandemia nos trouxe para a gente manter essa empolgação, esse reconhecimento da importância de doações em relação à ciência, tanto no setor privado, quanto também, a gente sabe, né, a recuperação dos investimentos também do governo. Assim como nos Estados Unidos, não é só o setor privado que faz investimento em pesquisa, né, os dois precisam trabalhar juntos. Então, acho que é isso. Muito obrigada aí pela oportunidade de conversar aqui com vocês hoje. Marcos. Na verdade, acho que só em nome de todos os pesquisadores do Núcleo de Estudos em Filantropia da Fundação agradecer. É uma felicidade a oportunidade de aprender com vocês. Acho que eu só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade. Foi ótimo, excelente. Acho que é um grande aprendizado. Muito obrigado. Eu, em nome da Fundação, do Instituto Pense, queria agradecer vocês e como cidadão, queria agradecer as organizações de vocês. E como uma pessoa que acredita na força da sociedade civil, as organizações de vocês são o exemplo de como a sociedade civil organizada pode mudar o país. E é nisso que eu acredito. O Brasil, um país tão desigual, precisa de instituições fortes, que nem a de vocês, que nem a nossa, né? E só uma sociedade civil sensível aos problemas da nação pode construir um país melhor. Então, obrigado a vocês por participarem dessa reunião e obrigado às organizações às quais vocês pertencem por ajudar a transformar o Brasil. E a Ana Lúcia Goulart tem a certeza que a filantropia vai ajudar as universidades públicas a serem melhor, porque
vamos dizer, só uma sociedade que acredita no ensino e na pesquisa e pode fazer com que esse país vá para frente, né? Quer dizer, se a gente não acreditar na ciência, no ensino e na pesquisa, realmente a gente só vai caminhar para trás. Mas a gente tem esperança. Uma boa noite para todos e obrigado aí a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.